posterior visualização, para outros tempos de ATPC que ocorrem também nas unidades escolares. E há também, junto com o link desta reunião, foi encaminhado para vocês uma lista de presença. Ela foi elaborada, né, através da coleta dos participantes durante a TPC e com dados naquele formulário. Mas o Núcleo Pedagógico quer esclarecer para vocês que esta lista de presença é uma exigência da SEDUC para nós, ATPCs, colocarmos, então, como um documento comprobatório de que a ATPC aconteceu. Então, nós registramos as ATPCs na Secretaria Escolar Digital e entre os documentos que são pedidos, como os materiais que foram usados, pauta do dia, há também o pedido da lista de presença de participantes. Por isso que a gente encaminha para vocês e pedem para que vocês respondam, porque é um documento para nós. Agora, o acompanhamento da frequência de vocês é feito pela unidade escolar em que vocês estão, não é competência do núcleo pedagógico. Esta lista de presença não é para deixar vocês com falta ou presença, porque não é de nossa competência. Então, só esclarecendo o porquê de que vocês já assinam o livro ponto na escola e a gente encaminha essa lista. É um documento para a gente. Então, dentre os materiais utilizados nas formações, as pautas formativas e esse documento de presença, nós comprovamos lá na Secretaria Escolar Digital de que a reunião, a ATPC, aconteceu, por exemplo, na data de hoje. Fiquem muito tranquilos quanto a isso, certo? Vocês têm acesso através do link, está aí. Então, nós contamos com a compreensão de vocês aí, só para esclarecer. Na pauta de hoje, a reunião tem por objetivo de apoiar os docentes de linguagem, então, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com o material currículo em ação da primeira série para o ano letivo de 2021, para orientar as tomadas de decisões no planejamento das aulas de vocês e garantir as aprendizagens essenciais ao longo do ano letivo, considerando o ciclo 2020-2021. Né, que este é considerado um ciclo contínuo. Apresentar, então, aos professores os recursos disponibilizados pela SEDUC, o Aprender Sempre, o material de apoio, as habilidades essenciais, plataforma CAED. Apresentar também o currículo em ação para a área de linguagens e articulação entre os componentes. Identificar as habilidades gerais da área de linguagem. Apresentar e orientar aos professores sobre os recursos didáticos disponibilizados pela SEDUC, como o currículo paulista, e as habilidades essenciais. Apresentar as mudanças na proposta do currículo em ação para o ensino de língua estrangeira moderna e a articulação entre os componentes, e orientar também sobre o uso da metodologia CLIL, chamados agora neste caderno de Cross-Curricular Learning. Então, nós vamos começar com o desenvolvimento, iremos apresentar também a 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, que teve o lançamento já no dia 22, né? Este ano nós temos a Olimpíada de Língua Portuguesa cheia de novidades para os professores, né? Que a professora PCNP Letícia, a partir de agora, vai falar um pouquinho com vocês. Letícia, a palavra está com você. Bom, primeiramente, quero desejar um bom dia a todos, né? Como a Josi estava falando, que todos nós tenhamos fé, esperança e que possamos pedir por dias melhores, né? Por nós, por nossa família e pelos governantes, por quem está acima de nós, né? E falando aí, então, sobre as Olimpíadas, vamos lá, esta é a 7ª edição de 2021. O tema, como sempre, o lugar onde vivo, né? As inscrições já começaram, dia 22 de fevereiro, estão abertas até 30 de abril de 2021. As inscrições são feitas pelo site, acho que todo mundo já está acostumado, mas vamos lá, né? O passo a passo ali. Lembrando também que esse documento ficará disponível para vocês. Então, ali no escrevendofuturo.org.br,
Aquela frase ali de clichê das Olimpíadas, todas as vozes escrevendo um futuro melhor. Então, vamos tentar se apegar, né, nisso, todos juntos, escrevendo um futuro melhor. Tem o 0800 ali também, da central. Pode passar. Pode passar, Josi. Então, aqui, o objetivo: colaborar para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. O programa é voltado para as ações de formação presencial e à distância, a disponibilização de materiais com orientações pedagógicas e a promoção da reflexão sobre práticas educativas. Então, quem pode participar? Os docentes aí de língua portuguesa, do 5º ano do ensino fundamental, a 3ª série do ensino médio. Os gêneros continuam o mesmo da edição anterior, de 2019, né, que já tinha o gênero documentário. Então, aí os gêneros poema, memórias literárias, crônica, documentário e o artigo de opinião. Todas as informações aí no portal do Escrevendo o Futuro. E tem um videozinho aí, você pode colocar para a gente, Josi? Eu já retorno com mais informações. A quarta, né? Tá. Eu tenho a O som tá bem baixinho. De opinião e documentário. O vídeo tá rodando cortado. E o áudio não tá legal também. Bom, pessoal, se quiser pode dar uma olhadinha no vídeo. É um vídeo bem curtinho. Escrevendo o Futuro.
que tem as informações principais aí bem resumidinho, mas eu disponibilizo o link nos grupos, assim como material. Assim fica bem fácil para você. O link será disponibilizado aí para vocês, um vídeo de 3 minutos, é bem curtinho, e tem as informações aí de forma bem resumida. Me perdoem. Oi, pode passar? Cortou o vídeo, né? Cortou. Queda da internet aqui. Eu imaginei. Eu imaginei que era da internet ou do próprio do próprio Teams, né, Josi? Que às vezes os recursos dele não são 100%, né? É bastante pesado mesmo. Por ser vídeo, então. Mas aí a gente disponibiliza, tá? Os professores fiquem tranquilos. O vídeo é só para informações, né? Tá? Então aí, que todos possam participar, que estejam animados aí para participar das Olimpíadas, né, que vem como um apoio para o aluno e para o próprio professor, como incentivo para o professor também, né? A novidade aí é o relato de práticas, que está tudo explicadinho no site e no vídeo também, né? Esse material aqui também, esses slides que nós preparamos também está de forma bem resumida, né? Os professores desenvolvem as atividades na escola de acordo com o gênero da série e aí enviam lá no site das Olimpíadas o relato de práticas acompanhado de um conjunto de materiais, das fotos, dos relatos ali de como as aulas foram feitas, como o material foi criado, foi desenvolvido. Pode passar. Essa é a novidade, porque antes o professor não tinha necessidade de enviar esse relato de prática. Então, aqui tudo separadinho. As categorias continuam as mesmas da edição anterior. O poema para o 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias, 6º e 7º anos, crônica, 8º e 9º anos do ensino fundamental, documentário, 1ª e 2ª série do ensino médio e o artigo de opinião para a 3ª série. Pode passar. Aqui faz parte das adesões, né? Desde o lançamento até a etapa final. Oi? Lembrando que a Secretaria de Educação, né, municipal precisa aderir, né, ter feito a inscrição. Para aí o professor se inscrever, começar as oficinas, depois vem a etapa escolar, etapa municipal, etapa estadual, tá tudo aí certinho com as datas de cada etapa, para depois o evento de premiação que acontece em dezembro. Pode passar. Tem as dicas para o professor aí sobre o relato de prática, o que mais chama atenção nas suas anotações e reflexões, o que nesse percurso particular vivido por vocês pode ser especialmente inspirador para o trabalho de outros colegas, que é o que a gente sempre via no material lá do Escrevendo o Futuro, né? Várias inspirações de outros professores, né, de outros estados, para nós trabalharmos na nossa sala de aula, no nosso contexto. E o que você considera mais singular e representativo aí do seu material? Pode passar. A criação aí também do álbum da turma, então com fotos, tá? Como que foi feito esse trabalho? Na nossa situação atual, foi feito dessa forma presencial?
tinha 20% dos alunos, tinha 30%. Eu mandei no grupo do WhatsApp o material, eu mandei o PDF, eu tirei o print, eu tirei uma foto, como que foi feito? Então, é só ter o registro disso. Todos nós entendemos, inclusive, a própria Olimpíada de Língua Portuguesa, né, entende a situação que o país todo está vivenciando. O reconhecimento aí para o professor, né, para o estudante finalista, também está marcado aí, né, assinatura de periódico, celular, smartphone, certificado, para os estudantes, assinatura de periódicos e certificado, os finalistas, os professores, leitor de livros digitais e certificados, os estudantes, a mesma coisa, leitor de livros digitais e certificados, e ali os vencedores, o professor, o notebook mais mouse certificado, e os estudantes tablet certificado. A escola vencedora aí, placa de homenagem e acervo para a biblioteca, e a Secretaria da Educação, placa de homenagem. Pode passar. Agora, falando um pouquinho sobre o Aprender Sempre. Acho que todo mundo já tem conhecimento sobre esse material, que só veio para agregar, principalmente aí língua portuguesa e matemática, né? Então, este material complementa as sequências de atividades, apresentando orientações didático-pedagógicas para que você possa incluir em seu planejamento de aulas de recuperação dos conteúdos, os conteúdos não consolidados, auxiliando a recuperação da aprendizagem de língua portuguesa e matemática. O caderno Aprender Sempre tem articulação com os componentes curriculares, aí com o currículo, com as formações, com as avaliações que são criadas pela Secretaria da Educação. Durante o ano de 2020, algumas habilidades do currículo foram priorizadas para garantir a continuidade da aprendizagem, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. E aí, podemos até refletir, quais habilidades necessitam ser retomadas em nossas turmas? Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem dos estudantes? Em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? Será que dá para medir? Será que é fácil medir? Nós fizemos o possível, tivemos o apoio sempre da busca ativa nas escolas, mas aí essa régua e o medidor? E quais podem ser as estratégias para avançar na aprendizagem em 2021? Então, aí esse material já é bem completo, dá um direcionamento para o professor tem autonomia, né, para o uso do Aprender Sempre, de acordo com as necessidades dos alunos, é dividido em 4 práticas de linguagem. Pode passar. Pode passar, Josi. Está demorando. Os materiais, as avaliações, todas as avaliações que vêm da secretaria e as formações são articuladas, assim como foi falado, fortalecendo o desenvolvimento das habilidades, favorecendo a aprendizagem de todos os estudantes, assim como o lema, não deixando ninguém para trás. As habilidades essenciais foram selecionadas a partir da análise do currículo, dos resultados do SARESP 2019 e da avaliação diagnóstica de entrada de 2020. Então, ali, um exemplo das habilidades essenciais do caderno da primeira série do ensino médio de língua portuguesa. Está ali. As habilidades essenciais, a articulação de materiais, o material, na verdade, do 6º ano, uma habilidade que não foi atingida, pode passar.
Então, notamos aí em amarelo, ó, colhe como material é um facilitador para o professor. A habilidade, duas habilidades essenciais, identificar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. Estamos falando aqui de um exemplo de um material da primeira série do ensino médio. Outra habilidade essencial, analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. Então, aqui, ó, são duas habilidades do 6º ao 9º ano de língua portuguesa. Então, habilidades do ensino fundamental que não foram atingidas. E em cima, encontramos as habilidades de suporte que estão ligadas a essas habilidades essenciais. E aqui, as propostas de atividades, tudo direcionado ao professor. Pode passar. Aqui um exemplo da aula. Aqui foi feito apenas um recorte para exemplificar a aula 4. Aqui o texto publicitário. E aí, notem, tá tudo explicadinho para o professor. Então, esse material é muito bom. Dá um apoio, dá um suporte bem interessante para o professor, né? Ali. Sempre as aulas são divididas com explicações para o professor ali entre iniciando, pode passar, o desenvolvendo, e o finalizando. Então, o passo a passo de cada atividade aí do material Aprender Sempre. Aí, todo o material, vocês já, com certeza, já conhecem, mas todo o material está disponível aí no site da IFAP. Esse site, se alguém tiver dúvida também, pode perguntar. O material pode ser baixado, material do professor, material do aluno, o material de apoio às competências socioemocionais, que nesse momento essas competências são tão importantes, né? O aluno chega com a necessidade não só das habilidades essenciais, das habilidades que estão em defasagem aí de língua portuguesa e matemática, mas do apoio socioemocional, né? Nós, profissionais, a equipe, todos precisamos desse apoio. Então, imagina os alunos nesse momento, né? Então, tem tudo no site da IFAP, certo? E é isso. Estamos abertos aí, vocês podem deixar no chat sugestões, perguntas. Essas questões serão um norte até para a próxima formação. Lembrando que a formação aqui do núcleo não é de imediato, não é como a TPC da escola, que vem a formação para o trabalho semanal, para o trabalho de amanhã ou de hoje na escola. A formação é contínua, certo? Então, vocês podem deixar aí o que vocês têm dúvidas, o que a gente pode apoiar vocês nas escolas, certo? E finalizo aqui a minha parte e passo a minha palavra, tá? Obrigada, Lê. Eu vou continuar a partir de agora, então, falando do currículo em ação para a primeira série do ensino médio. Então, nós trouxemos aqui nesta manhã um pouquinho de estudo da análise deste material mesmo, para que a gente observe, assim, algumas mudanças que aconteceram nesse material e como que agora ele pode ser desenvolvido neste ano com a primeira série em articulação entre as áreas. Então, foi um pedido da rede há muito tempo, desde o outro currículo de 2008, né, os professores pediam por um currículo que tivesse, então, as áreas conversassem entre si, né, fossem os conteúdos abordados, estabelecessem relação com a disciplina do colega para que pudesse fazer, então, um trabalho com a interdisciplinaridade que era tanto cobrada e que o currículo, na verdade, muitas das vezes não mostrava essa interdisciplinaridade. Então,
Só passando aqui as etapas da construção deste currículo, desde a Constituição de 88, né, que prevê que o Estado, né, a União, os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino, fortalecido pela LDB em 96, né, de garantir uma educação de qualidade em todo o território nacional. Então, em 2017, foi homologada a ABNCC, com as 10 competências gerais básicas, e que é um documento normativo que estabelece um conjunto de habilidades, competências e conteúdos que o aluno deve aprender ao longo da escolarização básica. Então, o currículo paulista, tanto do fundamental quanto do ensino médio, é totalmente alinhado à base nacional comum, às diretrizes, né? E aí, já em 2020, nós tivemos o currículo paulista consulta pública, com a participação de alunos, com a construção feita por alunos e professores da rede. Então, foi construído de uma maneira colaborativa. E 2021, a implementação do currículo para a primeira série, e depois, nos anos seguintes, posterior para as outras séries. Então, eu vou apresentar um gráfico somente com as contribuições com o currículo, foram mais de 56.937 contribuições ao longo do documento. Vocês podem observar aí que a equipe de linguagens foi a que mais colaborou com a construção desse currículo, talvez porque a gente sofresse mais com essa falta mesmo de relação, assim, entre os componentes. A equipe de linguagens participou aí, vocês podem ver, expressivamente na construção deste currículo, e ele foi feito, então, de maneira colaborativa com toda a rede. Ali, neste currículo, estão asseguradas as aprendizagens, então, que deverão ser garantidas a todos os estudantes, né? E também, neste currículo, a gente encontra os princípios de uma educação integral, educar o aluno para o todo, para a viver em sociedade, educar o aluno para o século XXI. Quais são os desafios? Então, veio bastante mudança, nós estávamos estudando esse material, percebemos, assim, uma mudança expressiva mesmo na parte de linguagens, sobretudo de língua portuguesa, onde os textos, os gêneros, as habilidades são voltadas para a construção mesmo do ser integral, para a formação do indivíduo, para olhar para si, para como que ele se comporta, como que ele se veste, a gíria, a fala, e tudo esse universo que o constrói. Então, nós temos um cronograma de implementação. Agora, nós estamos aqui em 2020, né, com as primeiras séries do ensino médio, 2022 com a segunda, 2023 com todos os estudantes da terceira série. Então, e essas mudanças, principalmente agora em língua portuguesa, o foco é o aprender sempre. Esse currículo em ação tem propostas de trabalho com o CMSP nas escolas a partir da última semana de março, de acordo com aquele cronograma que vocês já receberam, né, para começar o início, mas eu tenho certeza que vocês já estão analisando este material, né, principalmente da primeira série, que trouxe mudanças bem expressivas, e os outros, para a segunda e terceira série, continua com o caderno São Paulo Faz Escola. Então, este material eu vou deixar de compartilhar aqui com vocês e vou colocar no currículo mesmo, onde vocês poderão visualizar melhor. Então, este currículo, o de linguagens, eu achei bastante interessante a forma como os conteúdos foram colocados e a forma que há um tema que norteia toda a área. Então, o tema principal é o corpo fala, combatendo preconceitos, e há uma questão norteadora, como se constroem as visões sobre o corpo. Então, há uma competência da área que é desenvolvida depois em todos os outros componentes da área. Ela é voltada para esta competência, né, de compreender o funcionamento das diferentes linguagens. Há uma habilidade para a área também, que nós vamos falar dela logo em seguida. E as habilidades, então, de língua portuguesa, todas contempladas neste material.
esse material, ele traz, assim, nos seus textos, uma visão muito do jovem, voltada para o jovem, na linguagem, no seu jeito de se vestir, e toda a situação de aprendizagem é voltada para a reflexão sobre como construir as visões do corpo. Então, nos textos, há reflexão sobre, desde a elaboração do tênis, como que foram os primeiros tênis, que hoje é a marca aí registrada da garotada, né, a sua forma de se vestir, as visões sobre o corpo, a respeito do bullying, de tatuagens, de como que o jovem se posiciona hoje na sociedade, como que ele se veste, como que ele fala, como que ele se comporta, quais são as suas visões de mundo. Todo voltado, então, para a construção e análise e reflexão desse jovem que hoje é um sujeito em construção. Então, toda a área, depois o trabalho com as linguagens, que a Jaque vai falar com vocês a respeito das linguagens, todas elas contempladas, então, neste material da área, sendo possível um trabalho na escola articulado, sendo possível os projetos interdisciplinares na escola. Há neste material já as propostas de projetos, desde festival de dança, de música, de teatro, que é possível, então, fazer tudo embasado neste currículo. Então, nós estamos apresentando, falando aqui com vocês. Se o professor quiserem se posicionar agora, falar o que acharam, o que sentiram deste material, quais são as dúvidas, nós gostaríamos que vocês colocassem aqui para a gente, participando ativamente, coloquem no chat, nos grupos que nós temos, porque essas reflexões serão, então, o pontapé inicial para nossas orientações técnicas. Então, o que nós temos de mais novo é esse material. O foco das nossas orientações técnicas de língua portuguesa, das áreas de linguagem, a partir de agora, é este material, que eu senti muita mudança, né, principalmente da parte de língua portuguesa, onde nós tínhamos, né, os gêneros literários, nós tínhamos os textos jornalísticos, o trabalho com a história da língua portuguesa, e agora mudou bastante. Lembrando que as habilidades também de língua portuguesa, ela é do segmento, ao passo que nós tínhamos as habilidades da matriz, um conjunto para a primeira série, um conjunto para a segunda série e para a terceira série. Haviam as habilidades do segmento, mas agora não tem mais as habilidades de série, todas elas são do segmento para todo o ensino médio. Eu vou voltar aqui na apresentação. Então, aqui nós temos essas habilidades que são da área de linguagem, esse código alfanumérico que acredito que já foi apresentado para vocês, aonde o primeiro par de letras indica a etapa do ensino médio, o segundo número de 1 a 3, que é o 13 aqui, é a habilidade geral da área de linguagens para o segmento da primeira à terceira série do ensino médio. LGG, linguagens, que é da área de linguagens, né? São ao todo 27 habilidades da área de linguagens. E esse 103, a gente lê aqui ao contrário, é a habilidade 3, que tem por objetivo desenvolver a competência 1 da BNCC. Então, essas habilidades gerais, elas estão relacionadas sempre com uma competência. As de linguagens vão de 1 a 7. Então, tem por objetivo desenvolver as competências de 1 a 7, dentro da área de linguagens. Então, assim que nós entendemos esse código alfanumérico das habilidades que são da área e depois as habilidades que são do componente, que aí já é conhecida por vocês. EM, o do segmento, o LP de língua portuguesa e o número da habilidade. Então, aqui foi só mesmo para apresentar para vocês esse currículo, algumas das suas especificidades e coletar de vocês mais informação
para nossas próximas orientações mesmo dentro desse material, que trouxe bastante mudança, mas também a possibilidade de um trabalho, assim, gigante dentro da área, o que era um pedido de todos os professores, né? Era uma carência que a gente tinha dessa articulação, e agora esse material é todo regido por um tema, por uma questão norteadora, onde é possível a gente fazer desde os roteiros interdisciplinares, os projetos nas unidades escolares, e é um material, assim, que veio para mudar mesmo, e que com o objetivo de ressignificar o ensino médio, fazendo do aluno ele protagonista, né, e corroborando com o projeto de vida do aluno. Então, todas essas questões nós podemos estudar com maior profundidade num outro momento, que agora eu vou passar a palavra ao PCNP de Educação Física, Adriano, que irá apresentar também as habilidades aí, conteúdos do seu componente. Adriano, você nos ouve? Bom dia a todos, estão me ouvindo? Eu estou falando pelo Teams da Ana Carolina, estão me ouvindo? Adriano, não ouço você. Está ouvindo agora? Não, ainda não. Josi, eu estou ouvindo ele muito baixinho. Utilizando o fone, aumente o volume do fone, Adriano. Não ouço você ainda. Testando o fone aqui para o Adriano. Estão me ouvindo? Acho que está melhor. Mas estão ouvindo aí? Pessoal, estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá jóia, Josi. É que estou aqui na sala do João Batista, com a Ana Carolina, e meu celular... Não estamos ouvindo mais você, Adriano. Deu para ouvir até você comentar que está no João Batista, na sala da Ana Carolina. Eu vou compartilhar novamente, e aí eu passo a palavra à Jaque, então, certo? E assim o Adriano ele vai corrigindo lá o problema dele com relação ao áudio para a gente não atrasar. Certo? Ótimo, Jô. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Tá bom meu som, Jô? Eu ouço você. Muito Ótimo. bem, alto e claro. Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline. Eu sou a PCNP de arte. Vou dar início, então, e depois, para o Adriano voltar, a gente volta com a apresentação dele, tá bom? Bom, eu trouxe uma frase aqui para vocês. Toda criança é um artista. O problema é como manter-se artista depois de... É uma frase apenas para reflexão, para saber a importância de nós formadores, né? Nós professores, nesse conteúdo aí, nessa bagagem que o aluno vai carregar até o final de sua vida, não é verdade? O que eu trouxe para vocês aqui? A primeira série do ensino médio em relação ao currículo paulista, as novidades em relação ao nosso componente, que é a arte, né? Eu vou ler para vocês. O componente curricular arte apresenta neste material orientações didático-pedagógicas, trazendo como base o conteúdo do currículo do ensino médio. As atividades estão propostas no sentido de apoiar o trabalho do professor no planejamento de suas aulas,
para que os estudantes desenvolvam as competências necessárias e mobilizem as habilidades gerais da área de linguagem de uma forma articulada com os diferentes componentes curriculares da sua área, por meio de um tema gerador e de uma questão norteadora. Então, o que nós temos que saber aí? A primeira série do ensino médio foi feito novos materiais, então foi produzido novos materiais de arte baseado neste currículo, tá bom? Então, o currículo paulista, ele nos traz uma proposta de trabalhar de forma articulada com os diferentes componentes da nossa área, que a nossa área é a linguagem. Então, se nós pegarmos aí, nós vamos perceber, em relação à arte, ela estará presente no material de língua portuguesa, inglês, educação física, né? Nós vamos ter essa oportunidade de trabalhar de acordo com o mesmo assunto. Ou seja, na hora que eu estou lá na minha sala de aula trabalhando um determinado assunto, o professor de inglês também vai estar falando sobre o mesmo assunto, só que em relação ao seu componente. Isso é um pedido que todos tinham, né? Porque facilita para o aluno o seu entendimento e é muito enriquecedor trabalhar assim, nessa forma de conjunto, nessa forma integrada e tão articulada, né? E para que esses componentes possam trabalhar, né, nessa forma articulada, foi estipulado um tema comum para todos, que no nosso caso, né, a Josi já leu para a gente aqui, mas aqui no primeiro bimestre nós vamos trabalhar o corpo fala, combatendo preconceito. E nós, como professores de arte, temos que pensar nas ferramentas que nós vamos utilizar para trabalhar com esse tema em comum aí na área da linguagem. Pode passar, Josi. Josi? Sim, é que demora um pouquinho. Desculpa. Então, uma das nossas ferramentas aí para trabalhar com esse tema, nós temos que pensar o quê? Nas linguagens da arte. A arte, ela está centrada nas seguintes linguagens: música, dança, teatro e artes visuais. Essas linguagens articulam saberes envolvendo as práticas de criar, ler, produzir, exteriorizar e construir sob formas artísticas. As habilidades a serem trabalhadas se relacionam às dimensões da arte, perpassando pelas linguagens, né? A gente transita sempre aí, quando a gente dá as nossas aulas, transita o tempo todo aí, né? Pela música, pela dança, pelo teatro e pelas artes visuais. Então, quando a gente fala de linguagem, Josi, volta um pouquinho lá. Então, quando a gente fala de linguagens, o que a gente entende, né? Qual é o nosso entendimento? É a comunicação, é como nós nos expressamos com as outras pessoas, no nosso caso, a arte, totalmente comunicação, não é mesmo? Então, nós sabemos aí, nós podemos entender, nós temos esse entendimento que a arte, ela trabalha a criatividade do aluno. É nisso que nós temos que bater em cima, né? A sua criatividade, a sua capacidade de criar. Ela trata aí do campo da sensibilidade, nós temos as emoções, nós temos as sensações, quando nós cantamos, quando nós dançamos, quando nós interpretamos. Então, nós trabalhamos o quê? Qual é o nosso tema? O corpo. O corpo fala. Então, nós temos aí um vasto material aí para a gente trabalhar essa criatividade do aluno, né? Como a Josi disse aí, em relação às criações visuais, né? Ela falou aí sobre roupa, sobre o tênis, tatuagem, trabalhar com o corpo, né? Que a gente tem aí a body art, que pode ser trabalhada também. Então, gente, uma das nossas ferramentas aí da linguagem, da arte, né, nesse tema, seria a linguagem da arte. Linguagens, as 4 linguagens. Pode passar, Josi. Outra ferramenta que a gente tem é o nosso material de apoio. Ele veio um pouco diferenciado do ano passado, dessa primeira série aí, e onde nós podemos encontrar esse material de apoio? No site da EFAP, né? No site efap.educacão.sp.gov.br/currículo paulista. Aí nós vamos clicar no ícone materiais, vai abrir lá ensino fundamental e ensino médio, no nosso caso ensino médio, e vai abrir todo o material de apoio aí
dando aí margem para a gente trabalhar, né? As habilidades do currículo. É muito importante para a gente. Então, é uma das ferramentas aí que nós vamos poder trabalhar, são as habilidades, né? Nós podemos ver que todos os componentes aí, eles se integram. Só um minuto. Jô. Isso. Deixa essa aí. Então, aqui, eu trouxe um pedacinho para vocês, é um print, quando a gente abre lá o arquivo, vai ter as habilidades, né, da primeira série até a terceira série. No caso aqui, eu trouxe da primeira série para vocês verem. Bom, vamos analisar, então, a primeira coluna. Campos de atuação social são todos, e a habilidade, como foi falada. A habilidade é uma habilidade para ser trabalhada nos 4 componentes. Então, a primeira habilidade aqui, EM, que é o ensino médio, de 3, que vai ser trabalhada da primeira série até a terceira série, LGG. Aí está a questão importante, que é a habilidade trabalhada na área de linguagem, né? Se fosse só de arte, seria a sigla AR. No nosso caso aqui é LGG, 1, que é a competência, e 02, que é o número da habilidade. Nas outras colunas, nós conseguimos enxergar os componentes da nossa área trabalhando em conjunto, trabalhando de uma forma integrada. Objetos de conhecimento da língua portuguesa, da arte, da educação física e da linguagem. Então, quando a gente observa assim, essa tabela, a gente consegue ver de uma forma integrada, onde todos vão trabalhar em conjunto a mesma habilidade. Vou ler para vocês. De acordo com o currículo paulista, a proposição da efetiva articulação entre os componentes embasará as práticas pedagógicas para a área, a partir de habilidades a serem desenvolvidas de forma integrada, respeitando as especificidades e apresentando um olhar múltiplo para a construção do conhecimento por meio de um tema gerador e de uma questão norteadora. Como foi falado, nós teremos um tema em comum, que é o corpo fala. Vamos trabalhar as habilidades e os componentes em conjunto. Outra forma que a gente tem um material aí é o caderno do aluno, né? A novidade é que antes nós trabalhávamos com o nome São Paulo Faz Escola, agora na primeira série do ensino médio, ele vem com um novo nome, que é o Currículo em Ação. Então, vocês clicando ali, vocês vão ter todo o material de arte aí, ele vem de forma apostila, ele vem um pouquinho mais grosso, que é chamado de Currículo em Ação. Pode passar, Júlia. Agora vem o mais importante para a gente. Eu considero o mais importante porque é o caderno do professor, né? É através dele que nós vamos planejar as nossas aulas de arte. Nós temos que ter esse entendimento, porque muitas vezes a gente já vai direto no caderno do aluno, mas o caderno do aluno, ele é mais para a gente observar como a atividade está posta, né? Como que vai ser trabalhado lá para o aluno. Mas para planejar, fazer o planejamento das nossas aulas, nós temos que nos habituar a usar, sim, o caderno do professor. Ele veio com um material muito rico, vale a pena você ler a introdução dele, sim. Então, o que ele traz para a gente? Uma introdução muito explicativa, traz como planejar as nossas aulas, e ele fala, gente, das atividades adaptadas para os nossos alunos com necessidades especiais. Isso é muito importante, porque às vezes o nosso PC pede para a gente trabalhar uma habilidade ali adaptada com um determinado aluno que tem uma deficiência que a gente não conhece. Então, ali, no caderno do professor, ele explica para a gente como trabalhar aquele aluno. Então, a gente tem que fazer um olhar, ter um olhar cuidadoso com isso também, né? E além de trazer também as habilidades, os objetos de conhecimento a ser trabalhado, e como que a gente vai trabalhar essas atividades? Nós vamos trabalhar em 4 situações de aprendizagem. Então, serão 4 situações a ser trabalhadas em arte, integrada com os nossos outros componentes da nossa área da linguagem. E o que a gente não pode esquecer? Que nós não podemos queimar etapas. Porque quem elaborou esse trabalho, quem elaborou esse material, pensou nas etapas. Então, se tem lá situação 1, 2, 3 de aprendizagem, nós temos que compreender que elas se relacionam, elas se interligam. Uma vai completar a outra. Então, a gente não pode queimar essas etapas, certo? Nós temos que seguir aí as nossas situações de aprendizagem para desenvolver o tema que foi pedido. Pode passar, Ju. Não sei se eu estou falando muito rápido. Volta. Volta uma? É.
a mediação cultural, para finalizar. Bom, professores, para finalizar, eu queria falar um pouquinho da mediação cultural, que no nosso caderno do professor veio trazendo a importância do professor de arte como mediador, né? Principalmente para esse tema aí norteador, que é o corpo fala, ele traz essa importância. Eu vou ler para vocês, depois eu explico um pouquinho. Em cada etapa do percurso de aprendizagem neste bimestre, é importante que ocorra a mediação cultural, desenvolvendo estratégias para conhecer o aprendizado que os estudantes trazem, principalmente aos que estão relacionados à disciplina arte, e procurar ampliar esse repertório cultural por meio da leitura de materiais artísticos diversificados. O desafio proposto é potencializar as experiências dos estudantes para que ele seja protagonista de seu próprio estudo e aprendizado e que produza discursos de arte durante o desenvolvimento das habilidades. Ou seja, professor, nós como mediador temos o dever de fazer o quê? A sondagem com o nosso aluno, saber a bagagem que ele carrega, saber o que ele necessita e depois fazer essa ponte, fazer esse elo de ligação entre a cultura da arte, através de materiais diversificados, e poder passar isso para o aluno. Essa mediação cultural, ela é importante no nosso caderno de professor de arte, e ela serve como base para uma orientação técnica aí que a gente pode estar marcando em relação aos nossos professores de arte também, tá bom? E para finalizar, eu queria colocar uma frase para vocês aí, é a frase para vocês, professores de arte: a nossa função é promover o valor da arte na vida do aluno. Então, essa frase aí tem como objetivo trazer essa função para a gente, tá bom? Um bom dia para vocês. Eu passo a palavra para a Josiane. Obrigada, Jaque. Eu não sei se eu... Oi, Adriano? Isso, agora estou me ouvindo? Daí, se Nós estamos me te ouvindo, Adriano. Aí, tá, já que você me chamado aí, agora estou ouvindo bem vocês também. Tudo bem, já volto na sua apresentação. Tá, já. Bom dia, então, pessoal. Professores aí, né, de português, de inglês, de arte, de educação física. Eu peço desculpa aí para vocês, né, esse problema que a gente teve da tecnologia. Eu estou aqui na Escola João Batista, aqui em Capão Bonito, só que eu estou acompanhando pelo celular. Daí aqui na sala da coordenação, né, onde fica a Vanessa e a Ana Carolina, eles têm um projetor, né, e o computador. Daí eu tentei utilizar o microfone do computador dela e acabou dando certo. Eu falei assim, eu vou utilizar o celular mesmo, né, porque daí é mais fácil para estar ouvindo vocês, e acredito que agora vocês estão me ouvindo também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, volta na primeira lá, fazendo favor, Josi. Onde eu tô bonito ainda na foto, né, onde tinha cabelo, ainda agora não tem mais cabelo. Vou deixar essa foto aí, né, para vocês perceberem, né, as transformações que ocorrem. Então, pessoal, essa foto aí, eu tava ainda bonito, né, pode ver, tava com cabelo, agora tô meio careca aqui na escola, não sei se estão percebendo, né, então, da mesma forma que a gente tem essas transformações físicas, né, a gente tem as transformações na educação também. Na educação é um processo, né, de emancipação que direto acontece essas transformações. O que eu gostaria de perguntar para vocês, né? Eu sei que não vai ter como vocês estarem respondendo individualmente agora devido ao tempo que a gente tem. Mas a pergunta que eu faço para vocês, uma reflexão, se vocês estão bem, né, nesse momento de pandemia, vocês como que tá, né, o psicológico de vocês, a saúde física de vocês, né? Eu gostaria que vocês fizessem, né, uma reflexão sobre o que eu vou estar comentando com vocês, vou estar falando um pouquinho para vocês. Então, tô que nem só tava andando aqui, que agora bateu o sinal, vocês perceberam, agora eu vim para uma sala aqui, acho que vai ter menos barulho. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês, né? Nesse momento que a gente está passando desde de março do ano passado, né, que foi esse maldito vírus, né, a pandemia que nos abalou bastante, ainda talvez vai abalar por mais algum tempo, a gente está tendo muitas dúvidas, né, muitas incertezas, muitas preocupações, né? Então, só que o que a gente tem que pensar? Nós trabalhamos com muitas pessoas, né, com muitos alunos, né, outros professores, tem a equipe gestora da escola,
Então, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Porque tem muitas pessoas que precisam de nós, né? E a gente acaba influenciando muitas vidas. Então, o que eu gostaria de perguntar, né? Que vocês fizessem uma reflexão. Vocês estão tendo os cuidados? Daí alguns vão falar assim, tô mantendo o distanciamento, eu tô utilizando álcool em gel, tô lavando as mãos, eu tô evitando, né, lugar que tenha muita gente, aglomerações. Mas será que só isso é o suficiente? Né? Eu tô me cuidando, tô fazendo o que os protocolos de segurança lá estão pedindo. Mas será que somente isso é o necessário? Né, eu acredito que não. Né? Não é somente a gente seguindo os protocolos de segurança que a gente vai estar conseguindo enfrentar essa pandemia que a gente vem enfrentando desde praticamente março, né? A segunda quinzena de março do ano passado. Eu acredito que a gente tem que cuidar muito, né, do nosso corpo, né, nessa parte física, mas a gente não pode esquecer também, pessoal, da gente cuidar dessa parte psicológica nossa, da nossa mente, né, de filtrar as coisas que a gente ouve, né? Será que tudo que a gente ouve é verdade? Eu concordo, né? Tipo, a gente vê muito nos grupos que a gente está hoje em dia, é só Covid. A pessoa está internada, a pessoa contraiu Covid, né? Então, se a gente, né, ficar só dando ouvido para isso, né, a gente deixa de fazer outras coisas que a gente deveria. Né? Então, a gente vamos procurar, né, além de cuidar do nosso corpo, essa parte física e dos protocolos de segurança, cuidar um pouco dessa parte psicológica. O que a gente vai deixar na nossa cabeça, né? Será que é só Covid? Será que a vida é só Covid? Ela fez teste de Covid, deu positivo, o outro está internado. Mas e as demais coisas na nossa vida, né? Nosso trabalho, nossa família, nosso lazer, né? Então, será que a gente está se preocupando um pouco com isso, né? Essa parte da nossa religião, será que a gente está cuidando dessa parte espiritual também, da alma, né? Então, eu acho que não adianta a gente só ter os cuidados aí com os protocolos de segurança, né? Será que a gente está cuidando dessa parte mental, dessa parte psicológica, dessa parte espiritual também, de ter alguma religião, essas coisas assim? Então, eu gostaria de lembrar vocês que isso é importante, né? Porque se a gente não estiver bem, né, como que a gente vai passar coisa boa para os outros? Né? Então, tudo começa, acho, através de nós. Né? Se a gente estiver bem, com certeza a gente vai dar uma boa aula, né? As pessoas que estiverem ao nosso redor também vão estar mais motivadas, né? A gente vai passar uma energia boa. Então, eu acredito que a gente tem que se preocupar muito. Primeiro, a gente está bem, para que o nosso ao redor, né? As pessoas que estiverem ao nosso redor estejam bem também. Então, aqui, esse primeiro slide que a Josi colocou aí, eu estava comentando de o que seria interessante no início da nossa aula, né? A gente envolver os alunos no que a gente pretende, né? A gente chega na escola, a gente tem nosso plano de aula, né? O que a gente programou, o que a gente planejou para aquele dia. Então, alguns perguntam, você conhece sobre ginástica de academia, por exemplo, na aula de educação física? O que você sabe sobre ginástica de academia? Isso é a gente obter um conhecimento prévio do aluno, né? Ele vai falar o que ele sabe sobre academia, sobre ginástica. Então, é uma forma de estar envolvendo o aluno, né, através desse conhecimento prévio daquele conteúdo que você vai estar trabalhando no dia. Então, aí que eu acho que já é o início da aula, né? Que já começa o nosso trabalho, né? E a gente perceber se vai ser um dia produtivo, se os alunos vão se envolver na nossa aula ou não. Né? Então, o que eu gostava muito de utilizar nesse momento da sensibilização, eu gostava de utilizar um livro. Né? Esse livro se chama 300 Conselhos de Jesus. Então, é um livro que eu sempre utilizei assim, durante as aulas e percebia que os alunos gostavam de estar participando. Né? A Josi já colocou aí o nome do livro, aí, a foto do livro. Então, como eu fazia no momento, né, quando a gente podia estar mais próximo, né, tendo mais contato, eu pedia para um aluno assim escolher, isso comentando com vocês, isso tudo faz parte da sensibilização, né, do momento inicial da aula. Por exemplo, como são 300, eu falava para eles escolherem um número de 1 até o 300. Então, eu vou pedir para alguém, eu não estou visualizando aqui muito bem, mas quem quiser levantar a mão para estar escolhendo o conselho, para a gente fazer dar uma demonstração mais ou menos como que era. Alguém poderia levantar a mão? Quem gostaria de escolher um conselho de 1 a 300? Eu estou pelo celular aqui, é difícil de visualizar quem está levantando a mão. Vamos, professores de português, inglês, arte e educação física.
Bom dia, aqui é a Valdilene. Eu gostaria de escolher o número 225. Obrigado, Valdilene. Então, José, ela falou 225. Sim, já estou colocando. Valdilene, você é professora de qual disciplina? Eu sou professora de arte e língua portuguesa. Joia, muito obrigado. Já aparece, já demora um pouquinho às vezes, né, pessoal, a conexão, né, às vezes demora um pouco a aparecer a imagem para vocês também, de acordo com a velocidade que vocês recebem a internet, né. Vou deixar maior aqui um pouco. Joia. Então, o conselho que ela escolheu, né? Então, no momento que a gente podia estar presencialmente, né? Nesse momento a gente está podendo estar presencialmente também com os alunos, né? Só que vocês sabem, enquanto a gente estiver na fase vermelha ou laranja, é somente até 35% dos alunos que a gente pode estar recebendo. Né? Se a gente for para a fase amarela, é até 70%. Hoje mesmo a gente vai ter um pronunciamento que é muito importante, quem puder acompanhar, acho que 15:01, que começa na cultura, que provavelmente o nosso estado inteiro vai estar voltando vai estar regredindo para a fase vermelha, né? Mas vamos estar aguardando ver o que vai acontecer mesmo, né? Mas quando a gente podia estar presencialmente, eu ia até o aluno com o livro, né? Daí ele ia ler lá o conselho, o que está falando lá, ó. Diante das pessoas incoerentes, faça o que elas dizem, mas não faça o que elas fazem. E daí, o que a pessoa, depois que lesse, eu perguntava para ela assim, vamos compartilhar com os demais da classe? Daí, se ela concordasse, eu ia até a lousa lá, escrevia o conselho. Daí eu pedia para ela comentar por que ela escolheu o conselho, né, o que o conselho estava representando para ela, né, se mais algum aluno também quisesse comentar, eu deixava à disposição para estar comentando, para estar acrescentando. Né? Então, eu gostaria a professora que escolheu esse ali, se ela quisesse comentar alguma coisa sobre o conselho, o que ela achou interessante do conselho. Então, na realidade, quando você pediu para a gente pensar no número, automaticamente veio esse número na minha mente, 225. Sim. E diante do que está escrito aqui, a minha reflexão é essa, né? Que, no caso, as pessoas elas falam muito da boca para fora, mas elas não praticam as ações, né? Pro lado de dentro. E quando a gente ouve as pessoas falando incoerentemente, né? E que você não concorda, é melhor você se calar e não procurar fazer o mesmo erro que aquela pessoa está fazendo, né? Seguir o seu coração. Sim. Fazer sempre bem. Ótimo. Muito obrigado pela sua participação, Sirene. Então, pessoal, né, cada um tira uma interpretação daquilo que lê. Eu concordo com a professora acabou de falar, né, que muitas vezes a pessoa fala da boca para fora, mas acaba não fazendo aquilo que ela fala, né, que ela gostaria ela quer que os outros façam, mas ela acaba não fazendo. Né, então a gente tem que tomar, né, a gente que é educador, né, que é profissional da área de educação, eu acredito muito, né, nesse poder transformador que tem a educação, né, de fazer com que as pessoas tenham um futuro melhor, tenham uma vida melhor. E pessoas, né, querendo ou não, acabam se espelhando na gente, né, acabam achando nós como um ponto de referência para eles. Né? Então a gente tem que sempre, né, procurar cumprir com aquilo que a gente fala, né? Tipo, se a gente acaba falando para os nossos alunos que a gente vai fazer determinada coisa e acaba não fazendo... Bem, graças a Deus, isso mesmo. Pessoal, gostaria que vocês desligassem o microfone agora, quem tiver com o microfone ligado, fazendo um favor. Hoje. Obrigado. Então, pessoal, né, que a gente tem muito esse poder de influenciar, né, muitas pessoas. Então, né, vamos tomar cuidado, né, com o que a gente fala, né, principalmente para os nossos alunos. E depois a gente acaba não cumprindo, né? Daí a gente vai acabar perdendo nossa credibilidade e depois é difícil a gente reconquistar isso. Né? Então, tinha mais PPT para passar, só que cada um tem 15 minutos para estar falando, né?
Eu gostaria que você fosse no último, Josi, para mim estar finalizando, porque esses demais que vai ser passado agora, a Letícia, você e a Jaqueline já falaram sobre. Ah, sim, que foram sobre as habilidades, né? Isso, as habilidades, o material, né, do currículo paulista, né, que todo mundo sabe, né, que na primeira série agora do ensino médio é para ser trabalhado o currículo em ação. E a segunda e a terceira série é o material São Paulo faz escola. Isso também é bem importante, só deixa isso bem rapidinho. Então, pessoal, também uma coisa muito importante a gente fazer é um diagnóstico, né, de como os alunos estão chegando para nós. Né, o ano passado, devido à pandemia, eles ficaram muito tempo, né, com as aulas remotas, né? E será que eles conseguiram ter uma aprendizagem, aprender algo, né? Tiveram uma aprendizagem significativa? Então, é muito importante agora, nesse início do ano, a gente fazer esse diagnóstico, né? A gente verificar como que esses alunos estão chegando para nós. Né? Eu mesmo estou agora aqui no João Batista, eles acabaram de realizar, né, os alunos do 9º ano do ensino fundamental, uma avaliação diagnóstica externa amostral. Né? Então, qual que é o objetivo dessa avaliação? É analisar, né, identificar o que os alunos aprenderam através do ensino remoto. Será que eles aprenderam alguma coisa? Né? Então, o objetivo dessa avaliação é isso, né, verificar como que foi a aprendizagem nesses tempos de pandemia. Então, deixa eu passar aqui. Vamos para o último, senão eu vou ficar no tempo da Paulinha, né? Que são 15 minutos, já estou passando o meu aqui. Isso. Aqui, só para finalizar, pessoal, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que veio e vai acabar ficando, né? Que é o nosso desafio aí, se adaptar com o ensino híbrido. Né? Que, com certeza, esse ensino agora vai ficar aí para... não digo para sempre, né? Mas por diversos anos futuros. Né, porque a gente vai ter que se adequar à aula presencial, né, a aula ali você em contato direto com o aluno, e a aula online também, né, a aula à distância. Então, eu coloquei nessa foto, mostra bem um quadro aí de uma lousa, e o aluno também utilizando aí um óculos em 3D, né, utilizando a tecnologia para tá aprendendo também. Então, esse ensino híbrido, a intenção é o quê? Que melhore a aprendizagem dos nossos alunos. Então, isso aqui veio para ficar e a gente vai ter que se adaptar com isso. Né? E a gente tem esse poder de adaptação, certo? Então, obrigado aí, desculpa o problema que a gente teve tecnológico no início, né, da apresentação para vocês. E passo a palavra, antes de passar a palavra, o que vocês precisarem de nossa ajuda, né, o núcleo pedagógico está à disposição de vocês. Né? A gente está meio nervoso aí, o primeiro dia que a gente está apresentando aí para nossa área, né, que seria linguagens e códigos, mas eu desejo um ótimo ano para todos aí. Estou passando a palavra para Paulinho. Tchau, tchau para vocês aí. Até mais. Hi, teachers. I will listen. I love you too, Adriano. I will take to you later, okay? Hi, teachers. Together we can learn more. Thank you all for joining today, okay? I miss you, Francelina. I miss you, Geminiano. You are my home. Bom, let's go. Whether the weather is cold or whether the weather is hot, we will tell the weather we like it or not. Então, teachers, se o tempo está frio ou se o tempo está quente, nós vamos suportar o tempo, qualquer que seja o tempo, gostando ou não gostando. A única certeza que a gente tem é que ele vai passar, né? Ele vai passar, ok? Pode ir, Josi. Bom, eu não vou ficar repetitiva aqui, né? Como vocês já sabem, né? Nós estamos abordando o currículo em ação da primeira série, né? E pode ir indo, Josi. Pode ir passando até o...
e ele aborda também o sexto ano, o sexto, sétimo, oitavo, nono ano, né? Lembrando que, como as meninas já disseram, este material é produção de escuta à rede, né, o que julgava-se necessário trabalhar, né? Então, as áreas são totalmente integradas, articuladas, os componentes são trabalhados juntos, né? Então, o currículo é a união dos conteúdos passados enriquecendo novas atividades. Atualmente temos os cadernos dos alunos e do professor, de modelo digital, mas receberemos as versões impressas. Esses modelos digitais, acredito que vocês já tomaram posse dele, né? Só um exemplo aí, a primeira série, o primeiro bimestre, né? As habilidades, eu coloquei só o primeiro bimestre, mas aí vocês, só para a gente ter ideia, mas vocês já viram, tiveram acesso já aos demais bimestres, né? Pode ir, Josi. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, eu ficava chateada, porque às vezes, não sei, acredito que alguns professores ingleses também sentiam a mesma coisa. Às vezes a gente se sente sozinho lá, ninguém lembra que inglês existe, né? É a língua mais falada, mas ninguém lembra que ela existe às vezes, né? E eu estou muito contente, porque vamos trabalhar juntos. Agora temos onde correr, colega, né? Vamos bolar alguma coisa, né? Embora o livro, o caderno, ele já traz opções para você desenvolver as atividades, né? Isso a gente se sente muito acolhido, muito junto com o outro colega, né? Tem aí, então, o caderno Professor Linguagens, que vocês já viram, né? Pode ir, Josi. A primeira série vai abordar esse componente Clio, acredito também que vocês já tenham conhecimento dele, né? É a aprendizagem integrada com o conteúdo de linguagem, então, além do aluno estar vendo o conteúdo de inglês, ele vê isso junto com as demais disciplinas, né? No caso, fundamental, ciências da natureza, né? No fundamental, então, vem em volta dos conteúdos, né, ali, ajudando muito o professor. Então, tem as novidades, que é o Come, as questões apresentam essa atividade palpável no final, é o feedback, o grammar, o listen, que vem as atividades são acessadas QR Code, né? Então, a gente baixa o QR Code no celular e tem acesso às atividades. Pode ser feito também, você não precisa estar na internet, né, gente? Pode estar offline também, que é um auxílio grandioso aí para a gente em sala de aula. O livro do material do aluno também vem. Diga, amada. Só para mostrar como que é essa atividade está no sexto ano, fundamental, né? Seria a primeira atividade, e tem ali o QR Code. Primeira série revisada já, né? Bom, como as meninas já falaram, né, o nosso tema na primeira série é o Corpo Fala, sendo a primeira situação, ela vai trabalhar a beleza, né, valorizar os diferentes tipos de beleza. A segunda situação, ela vai trabalhar a linguagem, né, através da moda, cultura. A terceira situação, ela vai abordar música, né? Como a comunidade e os estudantes se expressam através da música. E na quarta situação,
através da arte, né? Então, vem até uma possível desenvolvimento de um projeto onde que possa mostrar através do corpo, expressar a arte através do corpo, né? Como que ficou o material? O caderno, então, da primeira série está revisado e encorpado, conserva a terminologia Learning Studying, né? Situation. Em cada situação, ela tem de 4 a 5 momentos, né? Permanece o trabalho com textos escritos e o uso das reading strategies para facilitar a compreensão, os mind maps, né? Estratégias de momentos organizacional e vocabulário. Vem a ferramenta também, o que eu já sei, né? O que eu aprendi. E o livro do professor da primeira série tem as orientações e sugestões em inglês. Ele vem quase 100% em inglês, as informações, tá, gente? Bom, fui meio rápida aqui, porque o senhor Adriano fala demais, mas é uma benção também na nossa vida. Então, aí, ask me a question. Antes disso, eu só queria lembrá-los também do programa Jovem Embaixadores, tá? As inscrições vão até dia 7 de março, tá, pessoal? Mandamos a circular para a escola por volta lá dos dias entre 8 e 12 de fevereiro, tá? Então, as inscrições vão até agora, dia 7 de março. Ok? Corri aqui para ajudá-los. Tudo bem? Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Lê? Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Paula? Sim. Nós já estamos indo para o finalmente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu acho que o Adriano não vai poder entrar agora para finalizar o nosso ATPC, tá? Porque ele está lá na escola, ele entrou, acho que só na parte dele mesmo. Ah, sim, realmente ele está acompanhando a ADA, né? Avaliação Diagnóstica Amostral, lá na Escola João Batista. Então, mas é assim mesmo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Pessoal, nós queremos agradecer bastante a participação de vocês aqui na nossa ATPC. Nós gostaríamos que vocês deixassem nos chats e grupos que nós temos em comum agora as colocações a respeito do currículo em ação mesmo e necessidades de formação que vocês observaram com relação a esse material agora. Então, a gente estudando ele percebeu as mudanças, né? E formas de trabalhar articulado. Já estamos agora encerrando a nossa TPC, acredito que não vai dar tempo, mas se for o caso, a gente até faz um formulário, né, já que encaminha para a escola, coletando, então, informações de vocês, colocações, assim, para a gente trabalhar numa formação. Qual foi a percepção que vocês tiveram? Quais são as preocupações com relação a essa temática numa mesma área, todos abordando uma mesma temática? Quais são as preocupações para a gente poder ver formas de potencializar o trabalho? A gente mostrou o material da primeira série, e aqui nós temos professores que às vezes nem têm a primeira série, só que agora com essa mudança também vocês observaram que a formação da primeira série é a formação geral básica, e que nas outras séries serão os itinerários e os aprofundamentos que serão discutidos com vocês posteriormente. A gente tem discussões assim semanais no CMSP, né, na sexta-feira mesmo, teve já uma formação a respeito do novo ensino médio. Então, o professor, ele precisa, sim, mesmo que não tenha primeira série, ter o conhecimento dessa formação geral básica que o aluno teve, para que ele saiba, então, o que vai aprofundar. Então, a primeira série é o pontapé inicial, todas as habilidades são para o segmento, para o ciclo do ensino médio. Então, esse material, ele
sim, para todos as séries, e não tem como dizer, não, eu tenho a segunda, eu não preciso conhecê-la, eu tenho só a terceira série, eu não preciso conhecer esse material. Então, fica a sugestão mesmo de análise desse material, e aí, posteriormente, vocês colocar para a gente, então, as colocações, para a gente nortear as nossas orientações a partir de agora, com base nesse material. Sim, certo? Josi. Pode Oi. também colocar aí nos nossos grupos de WhatsApp, né, que a gente tem fechado aí por área, né, se tiver alguma sugestão, pode colocar lá também, que será bem-vindo aí para nortear a gente nas orientações técnicas, tá bom? E no particular com a gente também. Sim. Eu já tenho conversado com professores, colegas, que já mostraram, assim, os pontos de atenção do material, que já estudaram, que viram uma certa preocupação mesmo com relação ao material, porque na primeira série, por exemplo, não estão sendo contemplados, aqui pelo menos nesse primeiro caderno, os gêneros literários que eram propostos para a primeira série, né? Então, tem essa preocupação do professor, e é importante que coloque para nós essa percepção, para que a gente possa, então, traçar estratégias nas nossas formações. Certo, Ótimo. pessoal? Oi. Certo. Acho que nós podemos encerrar, Josi? Sim, nós... assim, eu dou a minha parte por encerrada, desejo a todos um excelente dia, certo? E aguardamos, então, a contribuição de vocês. Tenham todos um bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, igualmente. Até mais, obrigada pela atenção de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Um bom dia. Lembrando isso aqui, o vídeo lá sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo no Futuro, que não rodou certinho, eu já mando o link lá no grupo de Língua Portuguesa, tá? E alguma dúvida vocês podem colocando aí também, como foi falado no chat, ou vocês podem enviar direto para a gente, tá bom? Bom dia. Igualmente, obrigada pela Deus. informação. Que Deus esteja com todos, que Deus nos proteja. Até mais. Até mais, obrigado. Tenha um bom dia também. Bom dia. Obrigada. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, Camila. Obrigada aí pela participação. Não, por isso. Tchau, meninas. Um abraço. Boa tarde. Parabéns. Obrigada, Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, Zé. Obrigada, Camila, Patrícia. Patrícia. Obrigada, pessoal, pela participação. Minas. Aí eu vou sair, tá bom? Vocês arrasaram, viu? Bom dia para todos. Depois a gente se fala.